Olá, gente! Que prazer poder estar aqui, dando início a mais um podcast. Sempre trazendo algo impactante, pessoas relevantes. E é com muita, muita alegria que damos início a mais um podcast. Vozes Maternas. E é sempre com muita alegria, com muita energia que a gente gosta de começar, né? E sempre da nossa família para a sua família. E hoje nós vamos receber alguém muito, muito especial, gente. Alguém que eu sempre tive uma admiração muito grande. Eu já acompanho ela muito tempo na internet. Já estou nos programas dela e é impactante, já vou dizer aí para você. E ela é mãe, ela é esposa, ela é avó, ela é empreendedora, mas ela também tem algo que eu admiro muito. Ela é filha de um Deus, filha de um Pai amado, algo que para mim eu sempre digo que não pode faltar. Quando você coloca o Deus na frente, eu tenho certeza que as outras coisas tudo vão se encaixando. Então, é um imenso prazer em estar recebendo você hoje aqui, Vanessa. Muito obrigada, tô até Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cleide, pelo convite, Ivete, maravilhosa. Estou muito feliz e grata por estar aqui, me sentindo abençoada também com as tuas palavras. E vamos lá, né, abençoar mais mulheres, que esse é o nosso propósito. É verdade, né? Quando a gente começa abençoando, impactando aquilo que tem a mais dentro da gente, a gente transborda e doa, né? Eu sempre digo que antes da gente dar, a gente precisa se encher. E depois que a gente está cheio, a gente transborda para o outro, aquilo que é de mais impactante. E é isso que a gente quer trazer muito aqui, né, Cleide? Que quer trazer muito essa questão do propósito, né? Quando a gente pensa que tudo que a gente faz tem que ter um porquê. Porque se a gente fizer aleatoriamente, a gente só vai viver uma vida e não vai entender o sentido, né? E o podcast Vozes Maternas, ele nasceu com esse propósito, né? Justamente de levar apoio, levar leveza para as mulheres, para as mães. Então, estar aqui, né, com a Vanessa hoje, que é um grande exemplo disso, né, para muitas mulheres, para muitas mães, para a gente é um privilégio. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, estou bem feliz poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco do meu conhecimento aqui com vocês e abençoar mais mulheres e trazer para elas essa visão, né, diferente da maternidade e também mostrar que elas podem ter tudo, né, já que existe um mito que a gente tem que focar só em uma única coisa. Eu acredito que sim, a gente tem que girar um prato de cada vez, mas a gente pode manter todos os pratos em equilíbrio, né? Girando todos ao mesmo tempo, igual um malabarista de circo, né? É isso aí, mas é desafiador. É desafiador, mas é possível, né? E se a gente treinar a nossa mente, levar a nossa consciência para cada área da nossa vida, a gente consegue isso de uma forma muito mais simples do que o mundo passa, né? Com certeza. Eu acho que essa parte, o pilar mental, é a chave. É a chave. Uhum. A partir do momento que a gente olha, não, eu tenho controle, não importa o que você está passando, mas importa como você reage a cada desafio, eu acho que vira muitas e muitas chaves. É uma frase clássica, mas ela é bem profunda, né? Sim. E é verdadeira, porque as pessoas, elas estão muito reativas. Elas nem pensam na hora de fazer alguma coisa ou dar uma resposta. E quando você recebe alguma situação e você pega aquilo, raciocina, pensa e depois reage, o resultado vai ser muito diferente, né? Então, controlar esse impulso da reação em cada situação que acontece na nossa vida é o mais importante, elevar a consciência. Por isso, um dos pontos que mudaram a minha vida, depois vou compartilhar também um pouquinho do meu início, da minha história, foi construir repertório, né? Ter muito conhecimento sobre as áreas que eu queria melhorar. Então, isso fez total diferença, porque ocupar a tua mente com aquilo que você quer. A maioria das pessoas, elas pensam muito mais do que no que elas não querem, do que aquilo que elas desejam.
elas não têm uma clareza do que ela quer da vida dela, como tu falou sobre propósito. Propósito a gente escolhe. Não é algo que vai cair no teu colo e tu vai, nossa, agora eu descobri magicamente o meu propósito. Não, você vai vivendo a vida, vai conduzindo a tua vida e você vai percebendo aquilo que você tem mais habilidade, que você gosta mais de fazer, aquilo que você pode ser um bom testemunho para a vida de alguém, aquilo que também é muito natural para ti, aquilo que é, nossa, isso aqui eu faço, é tão óbvio para mim, será que vai ajudar alguém? E normalmente é isso que ajuda, né? É isso que ajuda, porque o natural para ti não é natural para o outro. O que é simples e fácil para ti não é simples para o outro, e ali vira um grande propósito. E muitas vezes a nossa dor, aquilo que a gente resolveu em nós, é o nosso maior propósito, que é o transbordar. Né? Poxa, eu resolvi, eu entendi como que faz para resolver, agora eu vou ensinar, eu vou transbordar para outras pessoas. E ajudar as outras pessoas que passam por isso e não sabem como acessar, né? Não conseguem, não têm clareza, não tiveram acesso ao conhecimento, porque às vezes são tão poluídas de outras coisas que a gente não se fecha e não se abre para o que... Para algo novo, né? Isso, para algo novo. E o barulho externo está muito grande, né? A competição por atenção está deixando as pessoas muito confusas. Então, o tempo todo tem alguma coisa que quer a nossa atenção. E se tu não tem essa consciência de dizer não para aquilo que é bom, mas não é importante naquele momento, porque tem muita coisa boa. E foco é você ter essa habilidade de, opa, isso aqui é muito bom, é muito gostoso, é muito confortável, mas não é para agora. Agora eu vou fazer isso aqui até finalizar. Então, existem muitas coisas que as pessoas, elas têm acesso, elas começam a fazer e não terminam. É por isso que não tem os grandes resultados, porque é uma das minhas maiores, eu digo que, habilidades é ter constância naquilo que eu faço. Os meus resultados todos foram de longo prazo. Não sou aquela pessoa que faz tudo, tipo, magicamente, que tem uma habilidade. Eu digo que tudo que eu construí foi na persistência e na consistência. Até para aprender eu não tenho grande facilidade, né? Eu acredito muito que a consistência vence a inteligência. Aquela pessoa que ela é muito esforçada em buscar o conhecimento, ela vai ter mais resultado do que o cara que é inteligente e coisa não foi nada. Exatamente. Né? É aquela velha máxima, faça até dar certo. Até dar certo. Não importa, né? Porque tu vai arrumando a maneira certa no meio do caminho, tu vai ajeitando. Ó, eu quero isso. Por aqui não deu, vou aqui, daqui a pouco quando tu vê, tu chegou lá. Agora, a maioria... No terceiro obstáculo, não vou dizer no primeiro, mas no terceiro obstáculo já desiste. Quando começa a ficar um pouquinho mais difícil, desafiador, assim, não... Ela se poupa. E falando em obstáculo, Vanessa, eu conheço um pouquinho da sua história, mas eu queria que você contasse aqui para nossos ouvintes, para todas as mães que estão aí e muitas vezes olham a vitrine do outro e acham assim, nossa, para ela está sendo tão fácil, é tudo tão bonito, como ela é bela, se arruma. Como foi o seu início de vida? Qual foi a idade que você ficou mamãe? Nos conte um pouco sobre essa história aí. Eu gosto de dizer que tudo começa, na verdade, na nossa infância, né? A nossa vida toda, hoje nós somos adultos, mas a gente carrega os traços da nossa criança, né? Da nossa infância. Nós somos muito o que estava lá. Então, eu sou uma mulher que cresceu, a minha infância foi uma infância difícil, porque eu tive que amadurecer muito rápido devido às situações, né, dos meus pais, de terem se separado muito cedo, e eu ter convivido com situações antes da hora, né, situações difíceis antes da hora. Tenho um irmão, mas na época ele acabou, por conta de toda essa falta de estrutura familiar, caindo nas drogas, então eu convivi já muito novinha naquele ambiente, e muitas situações eram insustentáveis para que uma criança crescesse saudável, com a mentalidade saudável, né, se sentindo amada, se sentindo querida.
né? Se sentindo importante, vista, importante. Né? Então, acabei sendo criada junto com os meus avós, tinha muitas crianças, muitos netos, e era mais um ali, né? Mais uma criança. E tudo aquilo, aquela necessidade, hoje eu sei, de uma forma inconsciente, você busca o que tu não teve. Exatamente. Tu busca sair daquilo ali. E o meu maior sonho na minha infância, por incrível que pareça, era casar e ter uma família. Eu sonhava olha, era o meu maior sonho, casar e ter uma família. E claro, eu sempre tive uma veia empreendedora, sempre gostei de me comunicar, essa parte nunca tive dificuldade. Eu venho de uma família de radialista, de comunicadores, né? Então, eu sempre, pra mim, isso, eu sempre tive habilidade. Minhas brincadeiras eram brincar de casinha, ser mãe e ter um programa de TV. Uau! E como isso é importante, Vanessa, porque olha, o fato assim, eu também vim de uma família muito humilde, a gente era do sítio, sabe? Sim. E a gente só tinha direito de brincar aos finais de semana. E graças a Deus, a nossa casa sempre vinha muita visita, muito cheia de primos. Mas eu era a rainha do bang bang, eu botava todo mundo sentado. Entretenimento. Todo mundo sentado, nós ia fazer missa, nós ia fazer qualquer coisa, mas pergunta quem era o padre, quem era a líder. Então. Os soquetinhos de caipira lá da mãe, sumia tudo, porque eu pegava para o microfone. Então era algo assim que eu tinha muito forte dentro de mim, mas eu não tinha essa clareza de como, sabe? Eu me sentia muito não merecedora. Por vir muito do sítio, muita humildade, aquela coisa toda. Aquilo que você ouve. Isso, né? Sabe? E às vezes também a gente é podada, né? Eu tava vendo essa semana, por exemplo, a criança, né? 2, 3 anos. O que ela mais gosta de fazer, né? É pegar a vassoura, ajudar a limpar. O que a gente, eu como mãe, eu tento não fazer isso com a minha filha desde pequena. Eu tenho foto da minha filha fazendo tudo, digamos assim, dentro de casa, do jeitinho dela, deixa ela com a vassoura, deixa ela com o pano. Ela mais bagunça do que limpa? Sim, mas o que eu quero trazer é não podar, porque quando você às vezes poda, às vezes você tinha essa habilidade, sim, a gente vem disso, e aí a vida vem podando a gente, ou diz assim, não, você não sabe fazer errado, isso ainda. E aí, quando ela chega na idade de eu sei fazer, ela aprende a fazer, mas ela não quer mais fazer, porque ela foi podada na raiz, foi podada ali, não, quando tu era, sabe? Então, o quão é importante a gente entender o que a gente tinha, às vezes, na infância, que era a nossa essência, o que a gente realmente fazia sentido, a gente é podado, e quando você consegue resgatar isso e viver, voltar, trazer a essência de volta, eu acho que onde que dá o boom. E aí, de novo, não é o propósito sendo descoberto. Sim, né? Às vezes, sim, nossa, eu descobri o meu propósito. Não, aquilo já existia, só que por um período, pelas circunstâncias da vida, enfim, por várias situações. Sim, as pessoas vão perdendo aquilo. E o que aconteceu comigo é justamente isso. Muita gente poderia ter olhado, nossa, que difícil essa infância. Mas para mim foi a melhor coisa que aconteceu. Né? Os meus pais foram os melhores pais que eu poderia ter, porque por conta de tudo aquilo que aconteceu, eu sou quem eu sou hoje, eu tenho orgulho de quem eu sou. Isso. E o que acontece? Hoje eu vejo que eu tive liberdade, que é o que muita criança não teve. Sim, os meus avós deixavam eu fazer o show da Xuxa, fazer os programas, né? Deixavam eu falava, vô, eu quero fazer o show da Xuxa aqui. Ele tirava o carro da garagem pra eu fazer na garagem, brincar com as minhas amiguinhas. E aí, eu era a Xuxa. Eu era a apresentadora, eu era a repórter, eu era, né, a pessoa que estava na frente da câmera e ao mesmo tempo, assim, ó, justamente porque os meus avós viam que faltava, eles davam o que faltava, né? E eu sempre costumo dizer, nenhum espaço fica vazio. Sim. Sempre que faltar alguém, você vai encontrar alguém para colocar no lugar. Sempre. Nenhum espaço fica vazio. Se você não for a mãe do teu filho, esse filho vai encontrar uma mãe. Se você não for o pai, ele vai encontrar um pai. Se você não for a esposa do teu marido, ele vai encontrar uma. Então, a gente sempre tem que ocupar o nosso lugar.
Sempre tem que ocupar o nosso lugar. Essa consciência é absurda, isso já muda o jogo. Mas naquele momento, eu ter essa liberdade de ser quem eu quisesse ser, me deixou muito... Não fui podada nessa parte. Sim. Né? Te deixou confiante, né, Vanessa? Exato. Ao mesmo tempo que a criança quer limites, que também seria necessário. Né? É necessário, mas... Seria necessário, que me faltou em alguns momentos, mas por outro lado eu tinha liberdade de ser quem eu quisesse ser. E isso foi bom para o meu hoje. Eu lembro uma vez a minha mãe foi chamada na escola e falaram: a Vanessa é uma boa aluna, mas ela fala demais. daí eu poderia ter visto isso como uma coisa ruim, né? Tá, então agora eu não vou falar. Não vou falar. Se fecha no casulo, né? Só que isso era a minha melhor habilidade, né? Hoje eu falo, né, muito, que tu me conhece, que é dos meus programas. Eu sei deixar que eu falo um dia inteiro e eu tenho repertório para isso. Mas é algo que eu gosto de fazer. Então, aquilo que alguém te fala que é o teu erro, talvez seja a tua maior habilidade. Né? Então, eu vejo muito isso. Essa minha infância me trouxe isso. E claro, como eu tinha uma certa rebeldia também, né? Por causa dos filhos de pais separados, eu não tinha problema em desagradar. E esse é outro ponto. E eu não tenho até hoje problema em desagradar alguém, se eu vou fazer algo que eu acredito. Outro dia alguém perguntou: como que você se sente se posicionando sobre Jesus na internet? Eu falei: Jesus faz parte da minha vida, porque eu não vou falar? Ah, mas pode desagradar alguém, dane-se quem. Se desagradar, sai daqui. Porque eu não vou deixar de ser quem eu sou por agradar alguém. Então, essa parte de desagradar, decepcionar pessoas, que muita gente tem medo, né? E isso não quer dizer que eu seja grosseira, ou não, eu só não vou fazer algo que vá contra os meus valores e princípios. O teu. A si mesmo, né? Exatamente, porque eu quero agradar alguém, né? Mas, ao mesmo tempo, tenho educação e consciência de que, né, das coisas que eu tenho que fazer. Porém, em muitos momentos que eu estava, né, naqueles dificuldades da vida, e o meu pai, eu lembro, eu engravidei cedo, né? Eu vou contar essa parte do começo, né? E comecei a namorar com meu vizinho, que é meu amigo de infância. E aí, comecei a namorar com 13 anos, tirem as crianças da sala. Não sou diferente, comecei com 14. Né? Então, e aí com 15 a gente engravidou, e aí meu pai chegou pra mim e falou assim: tá, e agora o que a gente vai fazer? Eu com 15 anos, eu falei: vou casar, vou criar meu filho. Ah, mas eu não tenho condição de te ajudar a criar. Assim, eu te pedi. Eu vou criar o meu filho junto com o meu marido. Uau! Né? Então, não vou dizer que ele não me ajudou, tá, gente? Mas é aquele momento que o pai tá com raiva, né, da situação. Sim. Então, de me posicionar e não ter esse medo de desagradar. Aliás, todas as pessoas bem-sucedidas desagradaram. Então a gente tem que... Vamos olhar para o nosso Deus, o nosso Todo-Poderoso, que Ele é o todo, Ele é que é o nosso mestre, o nosso guia. Ele não agradou a todos, pelo contrário, Ele desagradou muitas e muitas pessoas. Muito mais desagradou do que agradou. Tanto é que foi crucificado, né? Por que nós não? Porque nós temos que parar de falar aquilo que nós queremos, que faz parte da nossa essência, para agradar o outro. Uhum. Eu digo assim, quando parar, ler a Bíblia, que eu digo que é o nosso maior guia, compreender as Escrituras, tu vai ver que tá tudo ali. Tá tudo ali, é o manual da vida. É o manual. E vivo, porque ele serve para os dias de hoje. E se você ler 10 vezes, em momentos diferentes, a mesma passagem, ela vai falar contigo 10 formas diferentes. Né? Então, ela é infinita. Não tem limite, né? Às vezes eu tô lá, eu digo que eu faço uma pregação, mas eu faço uma live sobre um assunto, daqui a pouco eu pego outro assunto e pego o mesmo versículo para falar de outro assunto. Então, é incrível quanto o ensinamento que traz, e todos os outros livros são uma vertente da Bíblia, né? Se tu for ver, isso aqui já tá na Bíblia, isso aqui já tá na Bíblia, você pode todo linkar. Né? E a questão familiar, ela está muito enraizada. A Bíblia é toda
fala de família e honra todo mundo, né? Só a gente vê a genealogia, quando começa ali, fulano, filho do Beltrano, do Ciclano, por que fala tudo isso? Eu não entendia, eu ficava chateada, eu falava assim, que eu vou ter que ler isso aqui tudo? Mas aquilo ali é honra. Então a gente honra, né? Os pais, a gente honra os nossos avós, a gente honra todas as pessoas que vieram antes da gente, as mulheres principalmente, que vieram antes da gente, que hoje nos dão essa liberdade a gente poder desagradar. Porque antes elas não podiam desagradar. Então, hoje eu olho para trás e eu falo, oh, glória a Deus, que aquelas mulheres passaram, que elas passaram para hoje a gente ter essa, né, essa voz, a gente poder falar, se posicionar. Mas, ao mesmo tempo, o que eu percebo é que as mulheres desequilibraram muito no processo, né? Desequilibraram muito, ficaram um excesso de força. E agora tá chegando um momento de, opa, eu não quero ter essa força toda, eu não quero ser tão guerreira assim, eu não quero carregar o mundo nas costas, como que eu faço para voltar um pouquinho? Então, acredito até que seja sobre isso que a gente tem que conversar hoje, né? Com certeza, eu acho que os assuntos vão acontecendo, a gente faz o nosso script. Mas o script de Deus é outro. O script de Deus é outro. E vamos falar um pouquinho de energia feminina, energia masculina, que eu acho que pode entrar dentro desse contexto aqui. Exato. O quão que as mulheres, né? Eu vi a minha mãe o tempo todo sendo a primeira da frente, sendo ela puxando toda a vida. Não que a mulher não seja, a mulher é a líder, mas tem um equilíbrio de liderança. E hoje eu consigo perceber que eu trouxe aquilo que a minha mãe fazia para o meu casamento. Só que eu precisei, esse é meu e esse é seu. Dividir o peso. Dividir o peso. E saber que muitas vezes simplesmente tu cruza tuas pernas e te faz de cega, surda e muda até o outro se mexer. É isso. É isso. Vai ser angustiante no começo, para alguém que é muito fazedora. Exatamente, porque se você não vê, mas não vê fazendo, né? Eu sou a fazedora. Então, para mim, nas mentorias com a Cleide, né? A Cleide é minha mentora também, então tem horas assim, ó, te acalma, volta pro teu lugar, porque é desafiador, porque daí tu olha assim, mas as coisas não estão acontecendo, eu já teria feito. Mas tu tá entendendo, Ivete, que é isso aí que a gente foi treinada. Exato. A gente foi treinada para ser essa mulher que não depende de homem, que não depende de ninguém, que dá conta de tudo, que, né, encara o mundo de peito aberto. Só que na verdade, isso está causando ansiedade. E toda ansiedade, né, vai te trazer um resultado ruim. Alguma área da tua vida vai fraquejar por causa de toda essa ansiedade. Porque a ansiedade é falta de equilíbrio. Tanto a apatia, que é a falta de energia, né? Aquela mulher muito aceita tudo, engole tudo, tá tudo bem. Ela também não tem resultados bons. Quanto aquela que é um trator. Só que esse trator aqui, ela vai começar a pifar. Ela vai começar a dar. E um dos maiores, o maior impacto é no corpo físico. O corpo fala, né? Porque, na verdade, é o corpo que sustenta. E essa energia toda é a energia visceral. Essa força, essa energia das vísceras. E ela é totalmente orgânica. Então, tu tem que trazer esse equilíbrio para o teu corpo ir para um equilíbrio. Senão, daqui a pouco você tem um burnout, você tem um problema sério de saúde que você é obrigada a parar. Sim. A vida te para, né? A vida de Deus te para. Né? Deus te para, porque ele olha pra gente e fala assim, tu não vai parar, mulher? Então vem cá que eu vou te dar um probleminha de verdade pra te parar. Vou te dar um motivo agora. Um motivo pra ressignificar a tua vida. Eu sempre penso isso, eu falo assim, não, Deus. Aí isso todos os dias tem que ser uma rotina, a avaliação do meu dia. Como que foi meu dia? Eu tava muito agitada.
Como que eu tratei os meus? Porque é muito bom a gente vir aqui, tô te conhecendo. Ai, Cleide, maravilhosa, sou mal fofa com a Cleide, com a Ivete, tudo maravilhoso. E lá em casa, quem que aguenta as pontas? Como que tu tá falando com o teu marido? Como que tu tá falando com os teus filhos? Porque é nessa hora que o desequilíbrio vem. Por quê? Porque tu se manteve segurando o dia inteiro. Chega lá, aqueles que já estão acostumados contigo e que vão aceitar quem você é de verdade, vão ter que segurar as pontas. Aí ali é que tá a chave, porque se dentro da minha casa não tá bom, nada tá bom. Se lá na base, lá no que é mais importante, que é o princípio, são os fundamentos da vida, por que eu faço o que eu faço? Se não for pelos meus, se não for pela minha família, se não for pelo meu casamento, por que eu faço o que eu faço? Senão, nenhum sucesso vale a pena se você deixou as pessoas mais importantes no caminho. Isso eu aprendi lá atrás. Lá atrás. E você falando isso, eu acho que vale a pena enfatizar uma frase sua que eu gosto muito. O fato que você, casada há tantos anos como eu também, desde os 14 anos, você desde os 13, eu desde os 14, com o mesmo homem. E uma vez eu sei que você estava falando algo sobre o casamento. E você me falou assim, será que o meu casamento vai dar certo? Não é vai dar certo, é fazer até dar certo. É você decidir, eu quero ficar com essa pessoa. É alinhar com ela aquilo que você quer. Se você puder trazer mais um pouco para as mulheres, para as mães, porque hoje os casamentos estão muito descartáveis. Exato. As pessoas, elas não se sujeitam mais a nada, né? Mas eu acredito muito no esforço colaborativo. O que é isso? O outro está sempre reagindo a mim. Entendeu? Então, sempre, a palavra diz, quando você casa, você se torna um. Eu tô com meu marido há 31 anos. Ele era um menino e eu uma menina. Ele tinha comportamento de menino e eu de menina. A gente brigava, gritava, discutia igual duas crianças. E isso levou um tempo. Todas as fases foram lapidações, então eu consigo olhar para trás e ver cada momento o que foi importante acontecer. E lógico, a gente tinha 15, ele 18 anos. Quando o Gui nasceu, ele tinha 19 e eu tinha 16. A gente se converteu, eu tinha 18 anos. E a gente se casou na igreja, eu tinha 20 anos já. Né? Eu ia fazer 20, eu casei dia 9, fiz 20 no dia 12 de outubro. Inclusive agora eu vou fazer... Desculpa até interromper, mas que histórias muito parecidas. Eu casei no dia que eu fiz 19. Tá vendo? Casasse também. E aí... Agora eu vou fazer 45 anos e 25 anos de casada, bodas de prata de casadas na igreja, né? Aí eu falei assim, vou fazer bodas de prata, daí o pessoal fazendo as contas, mas o teu filho tem 28, quase 29, tu vai fazer 25 de casado? Não tava pensando. Não, tá batendo as contas. É que na igreja eu vou fazer 25, mas junto com o meu marido já tô 29. Casado morando junto, né? E namorando, e até hoje, 31 anos, né? Então, assim, tô muito mais tempo com ele do que tive na minha casa, né? Sou muito mais modelada por esse relacionamento do que o antes. Sim. Apesar de que eu carrego muitos traços ainda de infância e adolescência. Muito. Como é forte, louco, né? Isso. Né? E essa questão do esforço colaborativo que eu tava falando é assim. O outro, ele é muito parecido com você. Ele te equilibra. Ele te traz o que te falta. E muitas vezes, aquilo que te falta dá raiva nele, dá raiva em ti. Por quê? Se eu sou agitada, eu vou ter um homem calmo do meu lado. E às vezes lerdo. Entendeu? Só que aí, o que tu faz? Tu fica mais agitada. Porque você fica ansiosa. Se ele não fizer, eu vou ter que fazer, pelo amor de Deus. Eu gosto dele, ele tem várias qualidades, mas ele não tá indo, eu tenho que fazer. E você vai fazendo mais. E ele cada vez fazendo menos. Por quê? Ele traz o equilíbrio para a relação. Se eu percebo isso, porque às vezes ele antes de você não era tão devagar, mas você criou essa situação. E aí, o que eu faço?
Eu preciso parar, pausar, equilibrar essa minha energia que foi saindo do controle, me tornando, que se fala muito da energia mais masculina, que é aquela energia mais fazedora, e trocam as energias, né? E ele fica mais apático e você fica mais ansiosa e nenhum dos dois consegue ter o equilíbrio. E ali acontece um monte de coisa. E essa mulher, ela fica muito forte, muito poderosa, ela faz muita coisa, ela tem muitos resultados e ela vai crescendo, e ela vai crescendo, e ela olha para esse homem sem admiração, como um homem pequeno, um homem boca mole, né? Que a gente fala os manezinhos aqui. Aquele homem boca mole, essa mulher muito fortona, assim, né? Poderosa. Aí ela olha para ele, não tem tanta admiração, a relação de casal já não está tão forte, vira mais uma certa amizade que um carrega o outro. E esse homem tem uma probabilidade gigante de olhar para fora, de começar a ver, poxa, essa mulher é boa demais para mim, eu vou achar um equilíbrio aqui. E daí ele, sem perceber, alguém que dá atenção, que é um pouco menor que ele, que é um pouco mais frágil do que ela, que ele vai ter um pouco mais de controle, ele começa a dar mole, e a maioria dos relacionamentos que há traição por parte do homem, se você for olhar, é isso que acontece. Aí você olha pra pessoa e fala assim, cara, não sei como é que esse cara fez isso. Aquela mulher maravilhosa dele, que mãe dos filhos, trabalhadora, mulher fera em tudo que faz, trocou por aquela ali. E aí... Ele só precisava do equilíbrio importante para manter. E quem que dá essa força para dentro do casamento é a mulher. Sim. Ela tem que perceber que tá errado, parar de culpar, porque quando chegam as minhas mentoradas, e eu tenho a mentoria Vida Abundante, que é para casais principalmente, elas chegam falando o quê? Do marido. E elas contam para mim toda a história. E eu falo, você tá errada. Você tá fazendo errado. Não, como assim? Porque eu sou maravilhosa, eu sou perfeita, irretocável. Eu falei, não, justamente, eu sei que você é perfeita e irretocável, mas essa perfeição toda tá fazendo esse cara não fazer nada. E aí tá te dando uma raiva e parece que ele é o culpado de tudo. Você pede pra ele pegar um prego, ele não tem força, energia pra botar um quadro na parede. Ele não tem força pra fazer as coisas. E aí eu trabalho uma visão 360 desse casamento. Que é ela começar a olhar para ela, pro autocuidado dela, para ela tirar tempo para ela, porque ela tá lá uma máquina, tem que fazer dinheiro para botar dentro de casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que organizar, até viagem ela organiza. Nada ela dá para ele, porque ele faz errado. Não dá conta. É igual a gente treinando um filho. A gente vai botar nosso filho para lavar a louça, a primeira louça vai sair toda suja. E aí você vai falar assim, sai daqui, sai que eu lavo porque tu não sabe fazer nada direito. É assim que as mulheres fazem. E elas se tornam o quê? Mães dos seus maridos. Então tá tudo fora da ordem. Inicialmente inconsciente, né? Porque inconsciente, total. É natural que aconteça assim, né? E o caminho vai levando e daqui a pouco se perde e não sabe mais voltar. Não sabe mais voltar porque precisa de orientação, que é o que a gente estava conversando. A maioria está perdida, não sabe o que fazer. E quando volta um pouquinho, demora. Existe uma inércia para esse homem voltar a pegar no tranco. Existe um trabalho a ser feito ali, né? Que a gente tem que fazer, porque eu sou essa pessoa que eu estou falando para vocês, né? De ter inclinado muito em alguns momentos para o trabalho, ter tido muito resultado no trabalho, né? E de falar pro meu marido assim, ó, a gente tá aqui, tá bombando aqui, agora você sai do teu trabalho e vem me ajudar. Ali foi um momento difícil de transição do nosso relacionamento, porque ele tinha a força do trabalho dele, agora ele tava junto comigo e eu era a chefe dele em alguns momentos, né? Até equilibrar isso levou um tempo, levou uns 2 anos de conflitos. E aí que esse conhecimento fez total diferença para mim também. É aquele momento que tu precisa desacelerar para ele sentir que ele tem o poder de acelerar e se trazer a energia dele de volta.
porque eu falo por experiência própria, que eu era muito, muito esse de fazer, de estar sempre, quando ele via, e eu fazia tudo com muita naturalidade, leveza, tranquilidade, eu dava conta. Isso já fazia parte, Fazia parte, só que eu percebi que isso estava me trazendo, eu estava adoecendo com isso, eu estava perdendo o sentido, a graça, sabe, de viver, a leveza que eu trazia as coisas, então eu precisei, é fácil no início? Não, gente, não é fácil, mas é muito, muito importante. E a gente tem que dar força para esse homem, deixando as tarefas que ele tem que fazer. Então, vai dividindo as coisas, né? Só com paciência, porque ele não tá entendendo o que ela agora quer que eu faça algo que ela fazia, né? E aí, até ele ficar bom naquilo, vai levando um certo tempo. E vai te deixando um pouco estressada, irritada e tudo é normal, tudo normal. Mas quando a gente foca em nós, na gente, foca em você, e foca em fazer aquilo que você tem que fazer, cuidar de ti, ser feminina, fazer as coisas de mulheres femininas. O que mulheres femininas fazem? Primeiro, elas conversam entre si. Mulheres andam com mulheres femininas. Mulheres femininas se tornam mais femininas quando entram. E ser feminina não é ser, como eu falei, né, apática, aceitar tudo, andar com roupa de florzinha. Não. Ser feminina é um autocuidado, você cuidar do teu corpo, você treinar, fazer a tua alimentação saudável, você se sentir bonita, ter uma boa autoestima, fazer uma maquiagem bonita, pintar tua unha, ficar sempre arrumada e elegante e ativar o teu lado feminino da sexualidade feminina também, da sedução com teu marido, né? Se colocar com um pouco mais frágil para que ele te proteja, falar para ele que você se sente segura do lado dele, falar para ele quanto ele é bonito e forte, quanto você gosta de ser protegida por ele. Eu falo isso pro meu marido pelo menos uma vez por semana. Nossa, e o meu marido realmente ele foi se tornando mais forte até fisicamente depois que eu comecei a falar isso. Fisicamente ele agora se sente um machão, assim, sabe? Quando eu falo pra ele, aí eu tava vindo até pra cá, daí ele já pegou, ele já quer ver, né? Onde é que é? Deixa eu ver, tal. Ele quer saber onde é que eu tô pra cuidar de mim, pra me proteger. Quer que eu vá contigo? Tem que passar por aqui, não sei, tu te sente segura de ir? Quer que eu vá contigo? Assim, não, amor, também não sou tola, né? Porque ele foi treinar, e depois o nosso neto vai lá pra casa. Inclusive, não cheguei nessa parte que eu tenho 2 netos, né? Eu tô vendo que 2 filhos e 2 netos. 2 filhos e 2 netos, né? E aí ele vai cuidar lá do nosso neto até eu chegar também. E a gente é muito parceiro, nós trabalhamos juntos, a gente é muito parceiro. Quando tô no meu momento trator, porque eu não deixo de ser essa mulher fazedora, eu amo o meu trabalho, eu gosto muito de fazer o que eu faço, mas ele me traz um equilíbrio, porque se deixar, eu fico 24 horas trabalhando, entendeu? Aí ontem à noite ainda o meu esposo ainda chegou pra mim, ele assim, amor, será que isso tá certo? Eu assim, o que foi? Bem natural pra mim, né? Será que isso tá certo? Ele assim, o que foi, amor? Eu te vejo trabalhando tanto, descansa um pouquinho. E é importante esse feedback deles. Sabe? Aí eu assim, tá. Eu marquei até 8 horas, tá? Quando der 8 horas, pode tirar do celular de mim. Assim, exato! Sabe? Isso aí. E quantas mulheres falam, o que muitas mulheres falariam? Eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que fazer. Por quê? Uma crença de esforço enraizada absurda, que se não fizer, as coisas não vão acontecer. Esse lado é muito engraçado, que ele sai para trabalhar bem cedo sempre, né? Aí eu sempre fico na cama. Às vezes sim, às vezes não. Eu gosto de ir para academia bem cedo. Aí, como eu tô um pouquinho com a tosse, eu digo, hoje eu não vou na academia de manhã, porque força, e daí eu chegaria aqui, eu iria estar tossindo bastante, né? Sim. Aí ele assim, então aproveita, ele pegou o cobertor, botou assim, aproveita, dorme agora até mais tarde um pouquinho, sabe? Aquele cuidado, aquele zelo. E a gente tem que aceitar, sim, né? Sim. E eu faço o mesmo, porque é uma troca.
Eu cuido dele, ele cuida de mim. Isso. Então, às vezes as pessoas... Outro dia eu postei no Instagram, eu levando um bolinho pra ele, levando um copo d'água, ele lá no escritório trabalhando, eu levo as coisas, daí eu botei assim, você cuida do teu marido, você leva, você serve... Uma botou assim, Deus o livre, se eu levar um copo d'água ele vai pensar que tem veneno. Daí eu pensei, Deus. Daí eu falei, então você tem a crença do cada um por si, Deus por todos? Ela assim, cada um por si aqui em casa. Falei, daí isso não é casamento e nem parceria, né? Uma coisa que a gente tem não é só a parceria, nem esse relacionamento bom de companheirismo, mas uma cumplicidade. E cumplicidade, pensa, quando você é cúmplice de alguém, você é no bom e no ruim. Com certeza. Você tá do lado da pessoa mesmo que ela esteja errada. Sim. Entendeu? Então é isso aí que falta nos casamentos. Né? É a proteção mesmo, sabendo que o outro tá errado. Eu digo que isso é para filhos, para casamento, que é aquela coisa de chamar a atenção de um filho também mesmo, sabendo que ele tá errado na frente do outro, tu saber respeitar aquilo, o momento, e chegar em casa, dar o feedback, olha, isso tá errado e coisa. Exatamente, essa conversa é só os dois, né? Isso. A percepção que eu tenho, né? Nós como mulheres, nós precisamos ser cuidadas, isso é natural nosso, nós somos o sexo frágil apesar de sermos fortes, isso faz parte do processo, mas onde que a gente se perde disso? Pra gente chegar num ponto em que a gente se sinta autossuficiente a ponto de não aceitar ou achar que, tipo, esse cuidado é besta, é tolo, sabe? Se tem algum momento que você tenha identificado nessa tua caminhada, né, que isso seja a chave, né? Então, eu acredito, por não ter sido criada com meu pai, eu sempre gostei desse cuidado do meu marido, dessa proteção. Isso ele sempre teve e eu sempre estive aberta a receber esse cuidado. Em alguns momentos a gente se perde. Tipo, pode ir que eu dou conta aqui. Mas quando a gente tem esse homem mais masculino, que ele já tem dentro dele essa coisa de te proteger, de cuidar da mulher, de cuidar dos filhos, da cria, né, de estar ali numa proteção, e o meu marido, ele tem isso de proteger muito a nossa família, sabe, de se colocar à frente, de se colocar em risco pela família, e também porque ele sempre aprendeu comigo, ele sempre estudou tudo que eu estava estudando, a gente sempre lia os mesmos livros, porque isso também, quando eu comecei a empreender e ir para treinamentos, eu entendi a importância do casal crescer junto. Né? Para não dar muita diferença de pensamentos e ideias. Então a gente sempre teve esse crescimento junto. E essa questão da mulher que ela foi criada e treinada para não ser protegida, para ser independente e autossuficiente, ela agora tem que elevar essa consciência. E não é tão fácil assim. Ela vai ter que agora ter... Cara, é verdade. É tão bom quando alguém nos protege. É tão bom a gente saber que tem um Deus por nós, não é? Que quando a gente está frágil, a gente pode chorar e ele está ouvindo as nossas orações, e é tão poderoso isso. Então, por que não, dentro da hierarquia de Deus, de autoridade, primeiro Deus, depois nossos pais, né? E quando a gente casa, depois de Deus é o nosso marido, é o nosso cônjuge. E depois vem os filhos, né? E muitas mulheres invertem isso. Sim. Né, essa hierarquia, e eu acredito que você tem que aceitar e se deixar disponível, porque quanto mais você aceita, mais o marido vai querer te proteger, mais ele vai perceber que esse é o papel dele, essa é a função do homem, sabe? Na Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, mas não ser submissa nessa submissão que as pessoas compreendem como fazer tudo que o homem manda. Não, ele está do lado, já em Gênesis diz que é como a sua companheira, ajudadora, é ao lado dele, né? Não está por trás nem por baixo. Mas muitas mulheres pensam que essa submissão é deixar que o marido mande em tudo, e não é. Então isso tem que deixar claro. Agora, essa submissão é você estar em concordância com esse marido e saber que existem algumas coisas que não é do teu papel fazer.
que se você está casada, se você está dentro de um relacionamento, você tem que deixar que ele faça, que é essa proteção, esse cuidado, essa provisão. E declarar, né? Declara. Eu falo muito isso pro meu marido. Tu és maravilhoso, tu és provedor, tu és forte, corajoso. Eu me sinto segura, eu me sinto amada, eu me sinto protegida por ti. E quanto mais eu falo isso, as mulheres têm dificuldade de falar, tá aqui, ó, entalado, não falam. Não tem, às vezes, nem liberdade, ou nunca falaram a vida inteira e o marido vai estranhar se fizer qualquer mudança, né? Sim. E deixa estranhar. Começa contextualizando, fala assim, olha, amor, eu ouvi hoje uma palestra e eu vi quanto que eu errei já na minha vida por não falar isso. Eu vou começar a falar contigo diferente. Fala. A empatia e a humildade, né? Eu acho que muitas vezes a gente precisa olhar com humildade. Eu errei, assumir aquele erro. Eu não sabia. Eu não sabia, inconsciente, eu errei. Eu não Mas sabia. no momento que você tem a consciência, tá, é aquela coisa assim, eu errei uma vez, mas a segunda eu não preciso errar, porque agora eu tenho consciência. E muitas vezes a gente tá só repetindo padrões. A gente tá repetindo padrões dos nossos avós, dos nossos pais, e a gente vai lá e vai fazendo aquilo que a gente foi ensinado, foi colocado no nosso subconsciente, a gente não sabe que tá fazendo errado, né? Ou também até sabe, mas não tem uma arrogância ali, de não dar o braço a torcer. Ai, até parece que eu vou elogiar, vai se achar, vai, né? E é impressionante, se você abre o jogo, você traz esse contexto de eu tô aprendendo isso e tá sendo tão bom, eles também vão começar a se abrir e dar o retorno. Então, o que tu vai começar a receber? Abraços mais longos de proteção. Você vai começar a ter a percepção dele de quando tu tá mais frágil, que precisa que ele tome a frente das coisas. Né? Porque às vezes a mulher só quer ouvir do marido uma frase assim, deixa que eu resolvo isso pra ti, né? Vem cá, deixa comigo, deixa que eu cuido disso. E ouvir isso do teu marido no momento que tu estás perdida é a melhor coisa que tem, porque tu entende que tu tem um parceiro ali, que tá junto contigo pro que algo daí que vier. a gente possa contar, né? Contar. É o que eu trago, assim, muito também da maternidade, né? Uhum. Que enquanto mãe, né, a gente precisa de rede de apoio, porque é desafiador. Precisa. Mas que o marido não é rede de apoio, o pai não é rede de apoio, ele é companheiro. É o momento em que você entende que ele está ali para te ajudar. É junto, é o mesmo. Não é uma pessoa dos que dois. vai fazer um favor de cuidar o filho quando a mãe não pode. E que é diferente quando eu preciso pedir para a vizinha, pode, sabe? É diferente porque eu estou pedindo um favor, mas quem tá junto não. Quem tá junto está junto para dividir. Exato. E eu vejo assim, ó. O casal, ele tem que estar aberto a prosperar junto. Prosperar significa que você tem que ter mais do que o suficiente para prover para a tua família e também resolver problemas que possam surgir, como, por exemplo, pagar alguém para cuidar do filho no momento que você precisa para que não haja conflito em casa. Lá em casa a gente fala assim, o que a gente pode fazer para esse conflito acabar? Vamos pensar aqui numa ideia. Uau. Uma época era limpar minha casa. Eu não conseguia trabalhar fora e limpar minha casa do jeito que eu queria. E aí a gente sentou, não tínhamos grandes condições financeiras, mas a gente colocou como prioridade para o bem-estar da nossa família pagar alguém que limpasse a casa. Então, o que a gente vai deixar de fazer para a gente ter esse bem-estar? Vamos deixar de sair 2 vezes na semana, né, no mês que a gente saía para comer fora, alguma coisa, né? Vamos cortar alguma coisa que a gente comprava que era um certo luxinho de comida ou sei lá, roupa, para a gente ter alguém ali, porque aquilo ali vai trazer mais bem-estar para o nosso casamento. Então, sempre colocar o bem-estar do casal como prioridade. E é isso que as pessoas se perdem, elas botam coisas como prioridade, experiências como prioridade, e a maior experiência que a gente tem é dentro da nossa casa. Lá tem que ser o lugar que tu não quer sair, lá tem que ser o lugar que tu tá doida pra voltar, lá tem que ser o cantinho do céu,
Lá tem que ter uma atmosfera ali girando de bem-estar que você está querendo sempre voltar para lá, né? Que é o teu ninho, que é lá que tu sente bem, sente protegida, sente cuidada, sente que tu tá segura. E acontece que muitas vezes a casa é um inferno. Que o marido não quer voltar para casa porque a mulher tá lá já esperando com a lista de cobranças. Os filhos não querem voltar para casa porque os pais estão lá dando um peso para essas crianças daquilo que eles não conseguem resolver e cobram que os filhos sejam aquilo que eles não foram. Então, a partir do momento que tu entende que a tua casa, o teu lar, é o teu primeiro empreendimento da vida, é ali que tem que funcionar, as coisas têm que girar, o jogo muda. A vida muda. Então, se eu crio o bem-estar, toda a prosperidade ela é manifestada no bem-estar e na alegria. E aonde que isso começa? Dentro de casa. Dentro de casa. Olha, você que está nos ouvindo aí, eu tenho certeza que essa palavra da Vanessa aqui vai virar muitas e muitas chaves. Já deixa o nosso like aí, envia para muitas e muitas pessoas. Não temos muito tempo mais, mas eu ainda quero trazer mais uma chave, uma virada aqui para você que está nos assistindo. Vanessa, eu queria um pouquinho que você nos falasse, até você que está nos ouvindo, vá lá no Instagram dela, dê uma olhada, tá no fixado, uma foto da Vanessa de 24 anos e ela de 44 hoje. Você dá uma olhada e você perceba se é ou não é possível chegar aonde você deseja com o seu corpo, que é um dos maiores desafios que praticamente todas as mulheres passam, que é ficar mais gordinha, mais cheinha. E a Vanessa, como prioridade no bem-estar, mentora de bem-estar, corpo físico e mente, eu queria que você trouxesse aqui pra gente hoje, que não podemos deixar de falar desse seu trabalho magnífico aí pra gente. Vou falar, eu trabalho com bem-estar e emagrecimento há 20 anos, né? Então, eu costumo dizer que eu atraí isso pra minha vida porque eu sempre gostei de me cuidar e para mim, essa questão, a nossa aparência é o nosso cartão de visitas, né? Então, uma boa aparência te dá acessos a muitos lugares e a gente tem que estar se sentindo bem para que as pessoas se sintam bem perto da gente. Então, esse é um ponto que é crucial. Para mim, tudo é o bem-estar. Tudo começa no bem-estar. Eu tenho que me sentir bem com o meu corpo, no meu casamento, com os meus filhos, com a minha família, na minha casa. Eu tenho que me sentir bem no meu trabalho. Aquilo que eu faço tem que trazer coisas boas para as pessoas. Eu tenho que servir, né, ao bem-estar ali. Então, para mim, sempre isso teve muito presente. Eu vi isso da minha avó, da minha mãe, sempre se cuidando, sempre se maquiando, sempre colocando, né? Minha avó não saía de casa sem um batonzinho, um blushzinho, como é que é? Um rouge. O rouge. Ela passava, né? E os perfumezinhos da avó dela, tudo. Nunca saía de casa, sempre arrumada, sempre com uma roupinha. Gostava de conjuntinho, eu também gosto. Sabe? Sempre arrumadinha. E aquilo não tem, vai ficando registrado para nós. E ainda mais que aquela fase da infância da gente é a principal, né? Que aflora a feminilidade. Isso. Eu sei que muitas mulheres não têm isso em casa, né? Mas eu me lembro da minha mãe, era assim, a gente trabalhava, era muito cedo, trabalhava na roça, mas chegava sábado depois do meio-dia, aquilo, assim, a nossa casa se transformava em outra casa. Olha que legal. A mãe ia tomar banho, a gente não tinha secador, não tinha nada, ela tomava banho cedo, deixava o cabelo secar a meio, ia lá com os bobs, sabe? A dona Florinda. Então eu tenho essa recordação de vaidade da minha mãe. Caprichosa, sabe? Exato. Isso. Então eu vejo muito isso. O capricho, ela tem que estar em tudo. E começa por onde? Pelo meu corpo? Sim. O meu corpo não é um lixo que vai aceitar, um lixeiro que vai aceitar qualquer comida. Então, eu vou ser muito criteriosa naquilo que eu como. E não é que eu coma tudo 100% correto, mas quando eu tô comendo algo errado, eu já sei que é só aquele momento. Amanhã já vou voltar para o meu resultado, para o meu foco do dia a dia. E depois, todas as outras questões, claro que são 5 pilares, né? Que é ter realmente uma boa mentalidade, ter uma alimentação que seja fácil, gostosa, porque... Se eu te falar assim, o que é mais gostoso, um bolo ou um alface?
né? E as pessoas têm o conceito que o alface é saudável. E não necessariamente nem para todo mundo, entendeu? E também não tem bolo só ruim. Exato. Então eu prefiro comer o bolo. Só que eu faço a versão boa do bolo. E todo mundo vai preferir. Então eu trago para as pessoas assim, é o que tu prefere mesmo, só que numa versão saudável, boa. Então alimentação boa. Exercícios. Cara, a gente tem um corpo que tem que se movimentar. Hoje a gente vive muito sentada, muito parada, mas o corpo, desde sempre, a gente teve que fazer muito movimento. As pessoas se poupam demais. Ai, que dói. Não, querida, a vida é assim, tem que doer mesmo. Eu digo que é a dor da gostosura, né? Pra ficar bem. Não, e é tão engraçado que depois você vicia nessa dor, tá, gente? Então vira uma coisa louca, assim, mas é bom. E claro, suplementar, porque diferente do passado, hoje a comida já não tá como aquele, né, falta nutrientes e a gente também não escolhe bem as coisas como deveria, que é coisa gostosa e não nutritiva. Então suplementar é importantíssimo e tem vários aí, a tecnologia tá para nos ajudar e nos apoiar nisso, né, a ciência e a ambiência, o ambiente que você tá te impacta. Então, andar com pessoas que falem daquele assunto, que postem sobre aquilo, que aquilo ali vai treinando a tua mente, você vê, você faz igual, você modela, o ser humano tudo aprendeu por modelagem, por ver as pessoas fazendo. A tua filha, tu falou, ela limpa a casa porque ela vê alguém fazendo aquilo. Não é? Você falou agora da maquiagem. Eu de manhã, enquanto ela se arruma para ir para a escola, eu tô me arrumando para trabalhar, para vir para cá, enfim. Hoje de manhã ainda eu tava lá passando, ela assim, mamãe, 3 anos, você compra uma maquiagem para mim? Tá vendo? E é a feminilidade dela, né? Trazendo essa. E aí, quando eu tive os meus 2 filhos, a gente não tinha essa consciência nisso, conhecimento, nem nada disso, né? Fui treinada nas gestações pela minha avó, minha mãe, minha sogra. Come porque tem que comer por 2. Então eu ganhei mais de 20 quilos em cada gravidez. E para voltar foi um pouco mais difícil, aquilo ali me deixou apavorada, eu tinha vergonha do meu corpo, eu era muito novinha. E ali, no final, tu vai acostumando. E quando eu tive acesso a essa consciência, comecei a trabalhar com emagrecimento, foi por causa do meu resultado. Eu queria muito emagrecer, eu trabalhava no shopping, comia tudo errado, mas eu não sabia nada do que era comer certo. Para mim, comer certo era um sanduíche natural com um pão de trigo, maionese, alface e tomate. Aquilo ali era saudável. Esse era o conceito, né? Então eu comecei a buscar emagrecer, conheci uma mulher que me ensinou, que foi minha mentora na época. Eu emagreci 7 quilos em menos de 30 dias. E ali começou o meu negócio, a minha mudança mesmo Por quê? Eu comecei a ver um monte de gente me chamando e falando assim, o que tu fez? O que tu fez? O que tu fez? Eu quero isso, eu preciso. E eu comecei a ver uma dor muito grande no mercado. E eu pensei, cara, isso aqui pode ser alguma coisa muito grande, muito boa. E eu sempre, eu trabalhava de funcionária, mas eu não gostava de trabalhar de funcionária. Eu sabia que Deus tinha algo maior pra mim, sabe? Eu trabalhava assim, cara, não sei, não gosto, não é aqui, eu me senti insatisfeita. E quando eu comecei a fazer aquilo, no primeiro mês eu tirei o dobro do meu salário, em tempo parcial, ajudando mulheres, tanto com as mentorias e a suplementação e tudo mais, fazendo aquilo. Eu falei, cara, eu vou fazer só isso, que coisa mais maravilhosa. E fui me dedicando, estudando mais, me dedicando, indo para treinamentos, eventos. A maior parte do que eu ganhava naquele momento, eu investi em mim, sabe? Eu investi em mim. Mas para você ser o que você é hoje, porque é uma plantação, né? Exato. Assim, ó, eu vou te dizer, 3 anos investindo fortemente em mim, tudo que eu ganhava. Quando o meu marido viu que eu estava muito mais feliz fazendo aquilo, ele falou, não, investe nesse negócio aí que eu banco tudo para te fazer isso que tu tem vontade. Ter uma pessoa do teu lado que também fala isso é bom demais. Que é isso que eu digo, você está disponível. Às vezes o teu marido não faz porque você não está disponível a isso. Não está aberta, né? Exato. E dali para frente só fui construindo cada vez melhor. E hoje no digital a gente alcança pessoas no mundo inteiro. Exatamente. Tem mais de 45 países que a gente tem aluno. E que a gente alcança, a maioria são mães, a maioria são mulheres mães. Hoje eu atendo muitas mulheres
35 mais, né? Uhum. Dos 35 aos 55 é o maior foco hoje, justamente porque eu tenho 45 anos. Chega uma mulher de 35 e fala, se essa mulher tem 45, tá assim, eu também vou conseguir daqui 10 anos, né? Sim. E realmente, cada vez mais eu olho hoje, eu com 24 anos para hoje, eu me sinto melhor. Mas de 10 anos atrás para hoje, eu me sinto muito melhor. Eu nunca imaginei que eu com 45 estaria muito mais satisfeita com o meu corpo do que com 35. Que não era mal, não estava ruim, estava muito bem. Sim. Para a média das pessoas na época. E hoje eu vejo a indústria do bem-estar, esse novo movimento aí, nunca mais vai acabar. Nunca. E todo mundo vai querer se cuidar. Sempre vai querer se cuidar. Sim. E hoje eu uso isso como um grande propósito mesmo de vida. Onde eu encontro mulheres, eu falo, cara, vem comigo que eu te ajudo. Vem comigo que eu vou cola em mim. E eu vou dizer pra você assim, ó, Aham. eu tenho uma crença que eu vim desde criança, nosso tempo já tá se esgotando, Já tá passa esgotando. voando, meu Deus, né? Minha A gente nossa. podia falar umas 3 horas aí, Com né? certeza, né? Vamos finalizar. E eu tenho uma crença que de criança eu sempre fui cheinha. E meu apelido quando criança era Batatinha. E isso, imagine, né? Entranha, né? Então eu sempre tive muita dificuldade. E quando eu entrei pro PED, eu consegui perder 6 quilos em uns 2 meses, mais ou menos, sabe? Bem tranquilo e gostoso, não foi? Sim, nossa, sem contar as receitinhas maravilhosas que tu não deixa de comer nada de gostoso, pelo Gente, essa parte contrário. é a coisa que eu mais gosto de fazer da minha vida. Meu hobby é fazer Sabe? receitas. Muito bom. E aí eu estabilizei, dei uma relaxada, porque vem a crença entranhada, volta, né? E aí chegou a outra semana, eu tinha um casamento que eu era madrinha, botei o vestido, sabe quando fica tudo justinho, aquela barriguinha, começa assim, não, que é isso? E eu trabalho com barra de axis também, que atua e ativa muito, né? E eu digo, não, eu vou perder 2 quilos. Isso na segunda-feira na academia eu disse pro professor, eu vou perder 2 quilos. Ele olhou assim, até sábado, olhou assim, tá, coisa. Eu vou te provar. E eu todo dia, porque daí como a gente é licenciada, eu consigo me auto-aplicar, né? E fui nas tuas receitas, botei as tuas receitas tudo em dia, apliquei tudo que eu aprendi, assim, ó, 2,250 kg. Eita. Então eu digo assim, ó. Viu quando a gente quer, a gente consegue as coisas? É alinhar o foco. Exatamente. Determinação. Exatamente. E se você está acima do peso, quer perder uns quilinhos, cole nela, que tenho certeza que vai ter uma transformação. Eu sempre falo, não é estar acima do peso, é o desejo. Você tem o desejo de mudar, né? Porque tem gente que tá tudo bem. Sim, né? Sim. Mas quem tem o desejo, vem, gente. Você não pode ficar sozinha tentando. Pega o jeito certo de fazer a coisa. Certeza. E de uma maneira leve, que tu tenhas todo um suporte, um passo a passo. Porque eu também antes tentava fazer as dietas e sempre voltava a ganhar peso porque eu não aprendia. Era frustrante. Não aprendia, o negócio é aprender, que daí você sempre pode utilizar aquela ferramenta. É, bem isso mesmo. E realmente é passo a passo. Meninas, é isso então. Infelizmente está acabando. A gente queria muito te agradecer, Vanessa, pela disponibilidade também. de estar aqui com a gente, né? Falando de saúde, falando um pouco da tua história, assim. A gente saiu totalmente do que a gente tinha pensado, mas é porque tinha que ser. Eu acho que o que você trouxe é o que neste momento tinha que vir pra gente. Eu acho que é o que vai impactar muitas pessoas. Então, só te agradecer por esse espaço, por esse tempo. Obrigada, eu tô bem feliz com o nosso papo aqui, foi bem agradável, bem gostoso. Depois me sigam lá, né, @VanessaHeidke, pra quem ainda não segue, que tem mais conteúdos como esse, né. E a gente tá terminando. Deixa uma última mensagem para uma mãe, para uma mulher, que eu sei que você é boa de improviso. Deixa uma última mensagem aí para quem está nos ouvindo. A mensagem realmente que eu gostaria de deixar, que eu tenho falado muito, é: eleve o teu repertório, vai atrás de autoconhecimento e desenvolvimento emocional, né? Tem uma inteligência emocional, porque isso te guia para muitas outras, né, vertentes da vida. Show, legal. Muito obrigada. Muito obrigada. Que Deus sempre nos abençoe. Obrigada. Amém. Até mais.